Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Que bom a gente poder estar junto. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 12. E hoje nós leremos do 33 ao 37. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens. Então vamos ler e eu dar sequência. Mateus 12, 33 ao 37. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa palavra. Conduz-nos na exposição do texto, conduz-nos, Senhor, diante dela. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Hoje começamos uma nova série. Aí no seu telão, às quartas-feiras, vamos trabalhar essa série. Cuidado, olhinho o que vê, mãozinha o que toca, boquinha o que fala e pezinho onde pisa. Talvez você se lembre de uma música que a gente ensina para as nossas crianças. Quando pequenininha, a gente ensina às crianças essa música e a intenção nossa deveria ser ensinar os nossos filhos que em todo tempo estamos diante do Senhor, de que todas as nossas escolhas vão ter consequências, de que não há nada que a gente faça que façamos escondido do nosso Deus, que fuja aos olhos dele. Só um minutinho. Probleminha no ar ali. Mas, às vezes, essa musiquinha ela tem um efeito contrário. Eu estava vindo para cá, para a igreja um dia, estava eu e a Júlia no carro, e eu lembrei dessa música. Por algum motivo, a gente começou a conversar sobre isso, sobre como que a gente ensina princípios, como é importante você ensinar princípios em todo o tempo da vida do seu filho. E a gente, com agora os filhos fora de casa, a gente precisa confiar que eles aprenderam esses princípios, porque a gente já não está mais lá, Então a gente começou a falar sobre isso. E eu me lembrei dessa música. Cuidado boquinha, cuidado olhinho. E a ideia é que isso gere esse ensino e a maturidade dos nossos filhos, mas muitas vezes os nossos filhos veem isso como uma coação, e às vezes a gente ensina como uma coação. Olha, o Senhor está vendo. Olha, Deus está vendo. E ao invés de surtir o efeito que a gente espera de gerar temor do Senhor, a gente começa a gerar nessas pequenas criaturas que carregam a natureza adâmica nelas, maneiras de fazer as coisas pensando que Deus não vai ver. Como que eu vou ludibriar a Deus? É a nossa natureza terrena. Quando a gente olha para essa realidade, por isso a série trata a respeito disso, a gente precisa entender que a gente vive em todo o tempo na presença de Deus. A gente precisa entender que a presença de Deus é algo que é inseparável de nós. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Não tem. Tudo o que nós fazemos diante da face de Deus. Não tem como você esconder, não tem como você achar que Deus não está sabendo, não tem como você pode até enganar outro, mas você não consegue enganar o Senhor o tempo todo. E é interessante que quando a gente não cresce nessa percepção, parece que alguns de nós ficam a vida inteira infantil em repetir pecados. A vida inteira infantil em não crescer no temor do Senhor. Então a ideia dessa série é a gente entender que estamos diante da presença, vivendo na presença de Deus em todo o tempo, fazendo qualquer coisa que a gente esteja fazendo. Em todo momento e em todo o tempo. A Reforma chamou isso, na época da Reforma Protestante, chamou esse conceito de corandeo, de estar
diante da presença de Deus, estar diante de Deus. E ela começou a refutar a forma de pensar de que a vida religiosa era diferente da vida cotidiana. Então, se você era um religioso, se você fazia parte do clero, você tinha o que eles chamavam de vida plena ou vida boa. Se você era um mero trabalhador, a sua vida era como se fosse uma vida secundária. E aí você precisaria estar todos os dias na igreja, todos os dias cumprindo rituais sagrados para sacralizar, para tornar o seu dia santo. E uma das coisas que os reformadores fizeram é entender que tudo que a gente faz, a gente precisa fazer com essa concepção de que estamos fazendo diante da face de Deus, que estamos fazendo diante do Senhor. Ou seja, tudo o que eu faço é sagrado. Tudo que eu, cristão, faço, todas as áreas da minha vida é sagrada e precisa ser tratada como uma área sagrada. Então, o meu trabalho é sagrado. Lá na Reforma, eles retornaram um conceito que Lutero cunhou, que era beruf, que é o conceito de trabalho como vocação, como chamado e como adoração a Deus. Então, a gente começou foi convidado a olhar para a existência humana sobre uma nova ótica. Não mais sobre a ótica de um Deus que está investigando a gente para nos punir, mas um Deus que está participando da nossa vida e que tudo que nós fazemos com o conceito de adoração, fazemos com o potencial de adoração. Tudo que Ele nos chamou para fazer, Ele nos chamou para fazer a sua presença e transformar tudo isso em um ato de adoração, seja trabalhando, seja divertindo, seja com os amigos, seja o que for, nós estamos e temos o potencial de fazer isso para a glória de Deus. E quais são os impactos disso para nós como cristãos? Por exemplo, na nossa ideia de ética e de moralidade, sabendo que a gente está sempre diante da presença de Deus, isso deveria impactar a forma como tomamos decisões éticas, como conduzimos a nossa vida moral, como tomamos decisões que envolvem a nossa moralidade, envolvem os nossos relacionamentos, porque sempre terão 2 ou 3 pessoas juntas. É eu, a presença de Deus, o Senhor e o Adonias nesse negócio. Então eu posso estar fazendo letrinha pequena, o Adonias não está lendo, mas o Senhor está. Então, diante da presença de Deus, minha questão ética, minha vida ética, sofre um impacto. Por exemplo, na ideia de uma adoração contínua, eu passo a entender que eu adoro não só vindo domingo no culto. Aliás, eu começo a entender que a segunda de manhã é adoração tanto quanto domingo à noite. Que a sala de aula com que eu dou aula, ou com que eu frequento como aluno, é tão culto, pode ser tão cultica quanto foi o meu culto à noite. Então, quando eu canto, cuidado, olhinho com que vê, mãozinha onde toca, pezinho onde pisa, a boquinha no que fala, a gente começa a entender que há uma dimensão muito maior da nossa relação com Deus que precisa ser pensada. Quando a gente caminhar por essa série, eu quero te convidar a estar aqui. Nós vamos tratar de assuntos que nos envolvem, que são muito mais cotidianos do que a gente pensa e que às vezes nos engole nessa tomada de decisão, nessa tomada da vida cristã. Nós vamos caminhar, e a ideia é que no final dessa série você tenha mais consciência da presença de Deus com você, e isso te impulsiona a viver uma vida de pureza e de obediência. Isso te impulsiona a viver uma vida de temor do Senhor. Isso te impulsiona a desejar uma transformação contínua na sua vida de santificação, uma santificação contínua. E, principalmente, isso te convide a depender de Deus. E hoje eu quero começar pensando ou no início, pensando sobre o grande centro de todas as nossas questões, lutas e dificuldades, que é o nosso coração. Quando Jesus está aqui falando esse texto que nós lemos, ele está dentro de um contexto maior.
o contexto onde Jesus está lidando com os fariseus, e parte disso aqui tem a ver com a cura no sábado, que desenrolou para o que Jesus foi, os sinais que Jesus foi fazendo, e a afirmação dos fariseus dizendo que ele fazia esses sinais por obra de Beelzebu. Então eles estão ali dizendo ou blasfemando contra o Espírito. Então é nesse contexto que esse texto se encontra. Jesus está terminando ali de lidar com todas essas questões, de lidar com tudo isso, e ele então vai ampliando esse ensino, aprofundando nesse ensino. Ele vai lembrar para esses fariseus e para esses irmãos que estavam ali, através dessa metáfora que eles põem, que o coração do homem, a natureza do homem, o coração do homem é o grande problema, é a grande dificuldade. Não adianta eles criarem uma boa retórica, terem uma fala bonita, terem uma maneira bonita, que em algum momento isso que está dentro vem para fora, e isso vai ser evidenciado na caminhada. E aqui, nesse texto, a gente vê pelo menos 3 princípios, ou 3 coisas que é exposta nesse texto. A primeira delas é que o fruto revela a natureza do nosso coração. Ou seja, aquilo que a gente faz na nossa metáfora, que ele fala da árvore, ela vai demonstrar a natureza dela. Não tem outro jeito. Não tem uma mangueira que produz banana, não tem... Eu não sei se vocês viram na internet, teve um tempo atrás, de um cara que fazia uns memes, aí ele fazia lá, punha banana com mexerica, e aí saiu uma banana em gomo. Claro que isso aí não existe, era um meme lá, uma brincadeira que o cara fazia na internet, uma pegadinha que o cara fazia na internet. Não tem jeito. Nós vamos revelar o que nós somos. Uma árvore sempre vai produzir o fruto segundo a sua natureza. E o que Jesus está dizendo aqui, que o coração do homem, ele é o solo fértil que faz crescer os seus intentos. E esses intentos acabam se tornando manifestos por palavras e pelas nossas ações. Ou seja, a gente pode até tentar controlar em alguns ambientes, controlar algumas coisas, mas sempre o que extravasa é o que mais está ali dentro. É o que mais está sobrando, é o que mais vem ali dentro. E o nosso coração, meus irmãos, ele é um terreno enganoso, ele é um solo enganoso. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Nós muitas vezes temos uma espiritualidade de confiar no coração. Eu estou seguindo o meu coração, estou seguindo o meu desejo. Eu tenho assim uma intuição muito grande, eu estou em paz para fazer. Irmãos, o nosso coração, ele é enganoso. Jesus já havia ensinado esse princípio, lá relatado por Marcos, no capítulo 7, verso 20 ao 23, dentro de uma discussão sobre pureza. O grande problema ali em Marcos era, seus discípulos comem e não lavam a mão. E Jesus, então, ao explicar a parábola que ele propõe, ele diz assim para os seus discípulos: o que sai da pessoa, isto é, o que contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Paulo vai ensinar esse mesmo princípio quando ele fala para os colossenses: vocês colocam um monte de plaquinha, não toque, não pode, não faça, não veja, não vê. Não. Mas quando o problema vem de dentro, quando a luta é contra a sensualidade ali, a luta é contra, a batalha é contra a carne, a natureza pecaminosa, a natureza carnal, caída pecaminosa, não tem sinal que dê jeito. Vem de dentro para fora, e é só nascer de novo. Paulo termina no capítulo 2 de Colossenses 23, e no capítulo 3 ele começa dizendo: então o que a gente tem que fazer? A gente precisa agora pensar nas coisas do alto. A gente precisa viver pelas coisas do alto. A gente precisa ter uma mudança da nossa natureza para aqui. Então, meus irmãos, um coração não regenerado, ele cozinha todas essas coisas, e mais cedo ou mais tarde vai frutificar segundo o que ele é. Assim eram os fariseus do tempo de Jesus. Eram religiosos,
eram pessoas que guardavam a lei, eram pessoas que cumpriam à risca todas as coisas, que oravam todas as vezes que tinha que orar. Inclusive, no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala para eles que eles não precisariam orar nas praças a fim de serem vistos. Então, eram pessoas que gostavam de usar da performance para expressar religiosidade, para expressar uma vida com Deus. E aqui, Jesus está dizendo para eles, olha, um coração não regenerado, um coração que está longe, não vai produzir outra coisa que não seja frutos de um coração e de uma natureza má. Ele começa dizendo, ou a árvore é boa, ou a árvore é má. E é claro que nessa comparação da árvore boa e do bom tesouro, Jesus está falando sobre ele. Porque ele vai dizer assim para os fariseus, como que vocês podem falar coisas boas sendo maus? O que Jesus está dizendo é que essa natureza caída, ela não tem condições de produzir por si só bondade, ela depende de Deus. Nós evidenciamos qualquer bondade pela graça comum, é por isso que evidenciamos, porque se entregue a nós mesmos, isso não vai ser uma realidade. Quando a coisa apertar para o nosso lado, nós que não temos um coração regenerado, vamos mostrar o fruto desse coração não regenerado. Vamos agir com tolo, vamos agir com ódio, vamos agir com vingança, vamos agir com trapaça para conseguir o que a gente quer. Diante da face de Deus, a gente vai imaginar que a gente pode fazer de uma determinada maneira, que Deus não vai ver, que está tudo bem, que pedir desculpa é melhor do que pedir permissão, e que Deus é bom e Ele vai me perdoar, e Ele vai, inclusive, aliviar os frutos da consequência. Muitas vezes é assim que a gente pensa, mas essa é a maneira de agir de um coração ainda não regenerado, que frutifica segundo um coração não regenerado. Jesus está chamando esses homens de raça de víboras. Eles querem ser uma coisa, eles querem mostrar alguma coisa, mas no final das contas, eles não passam de pessoas desprezíveis, ou pessoas que têm veneno a destilar. Essa é a natureza deles. A primeira coisa, então, é que o fruto revela a árvore e a boca revela o coração. Então, o fruto, aquilo que eu faço, revela a minha natureza, revela quem eu sou. Segunda coisa, a boca revela o coração. Veja, ele continua dizendo para a gente aqui, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso aqui é uma verdade, meus irmãos. Isso aqui é uma grande realidade. Nossas palavras são invariavelmente a radiografia, a tomografia, a imagem do que passa no nosso coração. Aquilo que mais ocupa a nossa mente, aquilo que mais ocupa a nossa cabeça, aquilo que mais forma a nossa maneira de viver, vai ser expresso pela nossa boca. Por mais que a gente tente disfarçar, ou esconder, ou mudar, ou parecer piedoso em algum momento, a boca vai revelar invariavelmente o coração. Uma pessoa pode parecer piedosa, mas se você gastar tempo com ela, você consegue perceber realmente seus valores, seus anseios, suas prioridades e seus amores. Gaste tempo, conheça alguém. Coma, por isso que a gente fala, né, tem que comer 1 quilo de sal para a gente conhecer uma pessoa. Porque quando você começa a conviver, quando a gente convive só de final de semana, aquele irmão é uma bênção. Mas aí você vai para um retiro com o irmão e fica no mesmo quarto, e de repente você começa a conhecer um lado daquele irmão em 4 dias que você não tinha visto. Por quê? Convivência. A gente começa a conviver com as pessoas, e cada vez mais a gente vai convivendo, mais a gente vai conhecendo, e o coração dessa pessoa vai sendo revelado diante de nós. Nós vamos sabendo o que ela tem como importante, nós vamos sabendo como que ela lida com questões de família, como que ela lida com questões éticas, como que ela lida com questões de moralidade, como que ela lida com os seus amores, com aquilo que lhe é importante, com aquilo que é valor para ela. Então a gente vai começar a ver e conhecer essa pessoa à medida que a gente vai gastando tempo com ela. E o que transborda do coração dessa pessoa é o que tem mais ali. O que mais marca dessa relação é o que mais tem ocupado espaço dentro desse coração. O livro de Provérbios, por exemplo, ele vai
ensinar para a gente que as palavras e ações manifestam aquilo que já foi cultivado no solo do nosso coração. Então, basicamente, a gente cultiva e depois expressa. Cultiva e depois expressa. Então, Provérbios 14, 33. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no coração do tolo logo se manifesta. E é interessante que a gente pensa que Provérbios está falando de tolo como aquele que não era parte da aliança com Deus. Mas o tolo é todo aquele que não submete o seu coração ao Senhor. Nós podemos ser regenerados, nascidos de novo, mas ainda nos encontrar em áreas da nossa vida como tolos. Veja, Provérbios 15, 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Então, meus irmãos, uma pessoa pode sim fingir piedade, expressar amor simulado ou um amor superficial, mas a sua boca, mais cedo ou mais tarde, acaba atraindo esses intentos maliciosos do coração, acaba revelando o coração. Já uma pessoa regenerada revela em suas palavras o temor de Deus e a sujeição de sua vida ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. A nossa diferença para aquele que não é regenerado é que quando somos tolos, temos o Espírito Santo que nos convence da tolice, que nos chama ao bom senso, que nos chama a repensar o que a gente está falando, que nos chama a colocar o que nós estamos falando diante da presença do Senhor, diante daquilo que o Senhor tem para nós. O que muda é que nós, que fomos regenerados, fomos enxertados na árvore boa que é Cristo. E agora a seiva de Cristo corre em nós. Naturalmente produziríamos frutos bravos, frutos amargos, mas agora, porque essa seiva corre em nós, podemos mudar, podemos transformar, podemos experimentar essa transformação. A pessoa regenerada retira seu bom tesouro pelo depósito do Espírito Santo que vive dentro dela e a transforma. Então eu e você temos, se somos regenerados, se temos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, se nos submetemos a Ele como aquele que pode encontrar o nosso coração, transformar o nosso coração, nos sujeitamos a Ele e a viver e ser transformado por Ele, nós temos a possibilidade de ter o nosso bom tesouro expresso ou o nosso mau tesouro desprezado e substituído pelo bom tesouro que há em Cristo Jesus. Nossa boca vai revelar também os nossos amores. Nossa boca vai revelar também se somos tolos, se somos sábios, se estamos sendo sábios. Nós precisamos entender que a boca revela o nosso coração. Não se engane, meus irmãos. Por isso que é muito complicado quando você começa a conhecer e conviver com pessoas e você começa a ouvir que aquilo que ela fala distancia demais daquele ideal ou daquilo que a palavra nos conduz a ser. Nós falamos de Filipenses esses dias, sendo aquilo que tenha louvor, que tem virtude, se é bom, seja isso que ocupa o seu coração. E às vezes a gente vai convivendo com pessoas que estão na nossa vivência cristã e que no dia a dia as suas palavras não são assim, ou seja, o seu coração precisa ser transformado. O seu coração precisa ser encontrado pelo Senhor. O seu coração em algumas áreas precisa ser profundamente modificado, porque a nossa boca revela o nosso coração. E por fim, Jesus vai dizer que as nossas palavras vão testemunhar ao nosso favor ou contra nós. Veja, finalzinho ele vai dizer, pelas suas palavras você será justificados primeiro, digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Veja, os fariseus seriam cobrados por cada uma daquelas declarações que eles estavam dando sobre Jesus, por cada uma daquelas coisas que eles estavam falando sobre Jesus, por estarem atribuindo as obras de Satanás, como se Jesus fizesse por Satanás as suas obras, como se estivessem ali
comparando o Senhor com o inimigo das nossas almas, eles seriam julgados por aquilo. Mas há algo também muito interessante nesse texto. Eu me lembro que eu ouvi muitas vezes isso, quando às vezes estava brincando com alguém, eu era mais novo, eu era mais brincalhão, meio sem noção muitas vezes, né? Aquela brincadeira mais sem noção, e eu me lembro de várias vezes a minha mãe me repreendendo, dizendo: menino, não fala isso, porque isso aqui, um dia lá, essas palavras você vai dar conta delas. E eu tinha uma ideia de que eu ia chegar um dia diante de Deus e todas essas palavras iam ser replicadas, iam ser faladas, e ali eu seria pesado se eu seria salvo ou não por aquilo. Veja, cuidado boquinha com o que fala. O que estava gerando em mim era um medo tremendo de Deus, um medo tremendo de falar algumas coisas, orar com sinceridade, falar para o Senhor o que o meu coração sentia e pesava, criando em mim uma pseudo-devoção. Veja, o que esse versículo 37 fala para a gente é que Deus leva a sério esse negócio do que a gente fala. Deus leva a sério o pecado cometido pela nossa língua, meus irmãos. É tão sério quanto o pecado do adultério, quanto o pecado da mentira, quanto qualquer outro tipo de pecado. O que eu falo, o que eu digo, o que eu comento, o dolo que há na minha língua para eu falar do caçando ali para mel, tudo isso é levado em conta pelo Senhor. Nada disso passa batido diante de Deus. É tão pecado quanto qualquer outra coisa. Sabe, quando a gente olha para isso aqui, ele está dizendo para a gente que o nosso coração ele é exposto nesses momentos. Ele é colocado à prova exatamente nesses momentos. E Deus leva a sério. Aliás, a Bíblia leva muito a sério o que a gente faz, o que a gente fala, como a gente fala, o dolo com que a gente vive e multiplica todas essas coisas. E ele continua dizendo: pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Veja como Paulo sintetizou esse ensino de Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê, Deus age no coração, revivifica o coração. O Espírito Santo de Deus enche o coração do homem, ele agora pode declarar quem Cristo Jesus é. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Seremos justificados ou não por aquela obra que o Espírito fez em nosso coração. Manifestaremos uma obra real, genuína e verdadeira que o Espírito fez no nosso coração. Então, meus irmãos, entender que a gente está diante de Deus o tempo todo nos ajuda a pedir o auxílio do Senhor a guardar o que falamos e como falamos. Nós podemos pedir ao Senhor que nos ajude a lidar com a nossa boca, que nos ajude a lidar com a forma como nós expressamos o nosso coração, e mais, que nos ajude a identificar o que eu estou falando, o que eu estou falando, o que isso realmente tem dentro do meu coração. Porque, eu não sei quanto a você, mas eu acho que primeiro eu sempre estou certo. Depois de um tempo é que eu vou pensar se talvez eu possa ter errado. Só lá em casa que não funciona, minha mulher está sempre certa, né? Mas a gente é assim. A gente primeiro acha que a razão está conosco. É da natureza cair. E se a gente tem a graça de ter o Espírito Santo conosco e de ter essa consciência, a gente pode pedir ajuda ao Senhor e dizer: Senhor, isso aqui que está acontecendo, o que está manifestando no meu coração que precisa mais do Senhor? Que precisa que o Senhor trate no meu coração? Que precisa que o Senhor haja no meu coração? Então, na caminhada dessa série, nós vamos olhar para esse coração que é retratado ou é retroalimentado com o que vê, com o que toca, onde vai, como decide viver, como decide falar, com o bom uso ou mau uso que faz da língua, com o bom uso ou mau uso que faz dos recursos que Deus tem dado, dons, talentos.
Então a gente precisa entender que vivemos em todo tempo diante da face de Deus e que o nosso coração precisa ser encontrado por Jesus em todo tempo. Então, como aplicação prática, eu queria trazer para nós, cuidado, boquinha é o que fala, pezinho onde pisa, mãozinha onde toca, olhinho no que vê. Cuidado, porque isso expõe a realidade do nosso coração. Isso nos coloca diante de uma realidade que é muito mais profunda e perigosa e que precisa de muita atenção e de muito investimento nosso com o Senhor para esse tipo de mudança. Isso nos convida a uma busca de discipulado constante com o Espírito Santo de Deus. Viver diante de Deus nos convida a refletir sobre o que excede do nosso coração. O que passa, o que está transbordando aí. Quais valores estão transbordando aí? Quais anseios estão transbordando aí? Quais sonhos estão transbordando aí? O Keller fala que para você identificar um ídolo do seu coração, basta você estar num dia sem pensar em nada, sabe aquele momento que você não está pensando em nada? Para onde a tua mente te leva automaticamente? Ali revela os sonhos e prioridades do seu coração. Você está ali sentado e daqui a pouco você está pensando em como que você vai gastar o dinheiro que ainda não tem, ou como que seria legal estar morando na praia assim, assim, assado, como que seria legal estar com um relacionamento assim, 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 por aí. Isso revela como está o nosso coração. Irmãos, o aparente fracasso, quando somos expostos ao que transborda e que não é bom, na verdade, pode ser uma ótima oportunidade que Deus dá para que a gente, olhando para o nosso coração, possa nos arrepender e nos submeter a Ele. Quando nós somos expostos naquilo que transborda e que não é legal, para nós que somos cristãos, é uma excelente oportunidade de chegarmos diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Senhor, trata essa área da minha vida. Me ajuda nisso aqui. Eu às vezes olho para onde não preciso, eu às vezes cobiço o que eu não desejo, o que eu não preciso cobiçar. E aqui eu quero dizer que tem muitas coisas amplas aqui. Às vezes eu olho com inveja para o carro do irmão, eu olho com inveja para o cabelo do irmão. O irmão tem 70 anos e tem aquele tanto de cabelo ali, eu estou com 50, já não tenho mais nenhum. Né? Isso é cobiçar, isso é um problema dos olhos. Às vezes eu estou falando o que não devo, Senhor, me ajuda a lidar com tudo isso. É uma oportunidade para a gente também se desfazer das nossas melhores desculpas. Ah, eu falo assim porque o meu temperamento é assim. Eu sou um cara muito nervoso mesmo. É igual a pessoa que eu ouvi esses dias, estava falando que não conseguiu a entrevista de emprego, ela não conseguiu o emprego, porque a pessoa perguntou: qual que é o seu maior defeito? Ela falou: sinceridade. Aí o entrevistador falou assim: mas sinceridade não é um defeito. Aí ela respondeu: não estou nem aí porque você pensa. Não ganhou, já era. Então, meus irmãos, é uma excelente oportunidade para a gente desfazer-se das nossas melhores desculpas. Às vezes as pessoas falam: não, eu falo assim mesmo porque eu sou italiano. A minha família sempre falou assim. Eu falo assim porque meu pai falava assim comigo. São as melhores desculpas que você tem. Diante do Senhor, Ele está expondo o nosso coração. Um coração que precisa do Espírito Santo de Deus para trabalhar nessas áreas que a gente não pode trabalhar e para começar a extravasar a presença de Deus e aquilo que tem lá dentro. É uma oportunidade para eu e você abraçar que precisamos de Jesus e que precisamos que Ele trabalhe em nós e avaliar o que transborda de nós e o que entra no nosso coração e que forma a nossa maneira de pensar. Antes da gente orar, quero encerrar com uma oração, então nós vamos orar juntos agora e depois cada um de nós vai ter o nosso tempo de orar também individualmente respondendo ao Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto e obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida a olhar para o nosso coração e reconhecer que precisamos mais e mais do Senhor. E reconhecer que para estar diante da presença do Senhor, para estar diante do Senhor, nós carecemos da sua ação e do seu trabalho em nós. Ajuda-nos, Senhor, a manifestar frutos dignos de arrependimento, a manifestar o fruto do Espírito, a manifestar, Senhor, o amor, a longanimidade,
bondade, mansidão, domínio próprio. Esse fruto que vai sendo desenvolvido em nós à medida que a nossa natureza vai sendo trocada pela sua, que a terra do nosso coração vai sendo salva ou tratada, Senhor, pelo seu agir, pelo teu Espírito. Ajuda-nos, Deus, a transbordar, a encher, a extravasar da tua presença em nós. Fala ao nosso coração. É assim que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.